Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2025. Havendo número regimental e reunidos no plenário Pedro Manuel de Lima, em nome de Deus, declaro aberto a 32ª sessão ordinária do 2º período legislativo da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Garopaba. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Jairo, para que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Considerando que todos os vereadores receberam a referida ata por meio do aplicativo WhatsApp, consulto os líderes de partidos sobre a possibilidade de dispensarmos a leitura da mesma. Vereador Felipe de Souza. De acordo, senhor presidente. Vereador Rodrigo. De acordo, senhor presidente. Vereador Felipe do Agro. De acordo, senhor presidente. Vereador Jacaré. De acordo, senhor presidente. Obrigado. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-la, submeto à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário que se manifestem. Aprovado por todos. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Jairo, para que proceda a leitura das matérias constantes do expediente sobre a mesa. Boa noite, senhor presidente, Edmundo Alves, nobres vereadores, público aqui presente e aqueles que nos acompanham através das redes sociais, o grupo de idosos, Targino, boa noite a todos. Reunião ordinária do dia 30 de setembro de 2025, terça-feira, 19 horas. Edmundo Alves Nascimento, presidente. Sérgio Luiz Gonçalves, vice-presidente. Jairo Pereira dos Santos, primeiro secretário. Atanásio Gonçalves Filho, segundo secretário. Vereadores: Aires dos Santos, Felipe dos Santos, Rogério Linhares, Felipe de Souza, Rodrigo Prux de Oliveira. Correspondências recebidas: de Júnior de Abreu Bento, prefeito municipal de Garopaba, ofício de gabinete número 828 de 2025, Garopaba, 23 de setembro de 2025. De Júnior de Abreu Bento, prefeito municipal de Garopaba, ofício gabinete número 829 de 2025, Garopaba, 23 de setembro de 2025. De Júnior de Abreu Bento, prefeito municipal de Garopaba, ofício de gabinete número 849 de 2025, Garopaba, Santa Catarina, 26 de setembro de 2025. Do Poder Judiciário, Estado de Santa Catarina, Comarca de Garopaba, ofício 08, Distrito Federal, 2025. E-mail de Hugo Lacerda Viana, secretário adjunto do Serviço Militar, secretário da Junta de Serviço Militar de Garopaba, à Câmara de Vereadores do município de Garopaba. De Júnior de Abreu Bento, prefeito municipal de Garopaba, ofício de gabinete 838 de 2025, Garopaba, 25 de setembro de 2025. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente, atendendo o artigo 2 do parágrafo 3º da Instrução Normativa 93 de 2024 do Tribunal de Contas da União, notificar à Câmara Municipal de Vereadores do recebimento de recursos decorrentes das transferências especiais de emenda parlamentares federal 2025, conforme abaixo. 360 mil emenda parlamentar 2025, 22, 1000 invertido 13, recebida em 10 de 9 de 2025, senador Espiridião Amin. 990 mil, emenda parlamentar 2025, 39, 29 mil invertido, recebida em 10 de 9 de 2025, deputado federal Carlos Chiodini. 1.980.000, emenda parlamentar 2025, 39, 49, 0009, recebida em 10 de 9 de 2025, deputado Daniel Freitas. 990 mil reais, emenda parlamentar 2025,
40.62.003, recebida em 10 de nove de 2005, deputado federal Ricardo Guide. R$ 990 mil, emenda parlamentar 20.25.43.92.005, recebida em 10 de nove de 2025, deputado federal Ismael dos Santos. Os detalhamentos das ações serão anexadas no relatório de gestão no sistema TransfereGov. Transferências especiais em até 60 dias do recebimento dos recursos, conforme IN 93, Tribunal de Contas da União, artigo 2, parágrafo 6º, e poderão ser verificadas no link abaixo. De Júnior de Abreu Bento, Prefeito Municipal de Garopaba, Ofício de Gabinete 854 de 2025, Garopaba, Santa Catarina, 29 de setembro de 2025. De Micheline Aranha de Araújo Luiz, Presidente da Câmara Dirigente e Logista de Garopaba, Ofício CDL número 20 de 2025. Do vereador Aires dos Santos, ofício de número 05, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, Garopaba, 30 de setembro de 2025. De Júnior de Abreu Bento, Prefeito Municipal de Garopaba, ofício de gabinete número 859 de 2025, Garopaba, 30 de setembro de 2025. De Júnior de Abreu Bento, Prefeito Municipal de Garopaba, ofício de gabinete número 861 de 2025, Garopaba, 30 de setembro de 2025. De Júnior de Abreu Bento, Prefeito Municipal de Garopaba, ofício de gabinete 849 de 2025. De Rodrigo Prux de Oliveira, vereador, ofício número 78 de 2025, Garopaba, 30 de setembro de 2025. Ofício de gabinete de número 858 de 2025. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária de número 150 de 2025 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no limite de R$ 71.451,82 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária de número 151 de 2025 do Poder Executivo dispõe sobre a retificação de alteração do contrato do consórcio Interfederativo de Saúde da Amurel, Cisamurel, Santa Catarina. Projeto de Lei Ordinária de número 153 de 2025 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no limite de R$ 40.000, R$ 79,52 e da outras providências. Mensagem retificativa ao projeto de lei ordinária de número 147, que dispõe sobre a criação de cargos do pessoal do Magistério Público Municipal, instituído pela Lei Complementar número 2.384, de 28 de dezembro de 2021, e da outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária de número 152, autoria do vereador Jairo Pereira dos Santos, dispõe sobre a proibição de despesas que promovam ou incentivem invasões de propriedades e de grupos terroristas no âmbito do município de Garopaba e da outras providências. Projeto de decreto número 12, 2025, autoria dos vereadores Aires dos Santos, Atanásio Gonçalves Filhos, Edmundo Alves do Nascimento, Felipe de Souza, Felipe dos Santos, Jairo Pereira dos Santos, Rodrigo Prux de Oliveira, Rogério Linhares e Sérgio Luiz Gonçalves, que homologa os homenageados para recebimento da Comenda Jovem Empreendedor do ano, em conformidade com a Lei Municipal de número 2.323, de 29 de junho de 2021. Projeto de decreto número 13, de autoria do vereador Aires dos Santos, que concede título de cidadão honorífico do município de Garopaba ao senhor Manuel Constante. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei de número 113, de 2025, que altera a redação do artigo 218 do Código de Postura do município de Garopaba, para estabelecer penalidades administrativas à prática de pinchação e grafite não autorizado e da outras providências.
Requerimentos. Requerimento de número 57, 2025, do vereador Rodrigo Prux de Oliveira. Assunto: pedido de informações sobre atendimentos no Garopaba Pronto Atendimento. Requerente, vereador Rodrigo de Oliveira. Requerido, Flávia Dias Pereira. Secretária Municipal de Saúde. Moções. Moção de número 17, do vereador Rodrigo Prux de Oliveira. Moção de aplausos ao Senado Federal por rejeitar a PEC da blindagem. Indicações. Indicação de número 154 de 2025 do vereador Felipe de Souza. Indicação de número 161 de 2025 do vereador Felipe dos Santos. Indicação de número 162 de 2025 do vereador Rodrigo Prux de Oliveira. Matéria da ordem do dia, sessão ordinária do dia 30/9 de 2025. Veto total ao projeto de lei de número 124 de 2025. Ementa, denomina a rua no bairro Arias do Macacu, no município de Garopaba, e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 20 de 2024. Situação, pronto para votação. Ementa, dispõe sobre a regulamentação para pessoas em situação de rua. Projeto de lei ordinária de número 145 de 2025. Ementa, denomina a rua no bairro Areias de Palhocinha, no município de Garopaba, e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 146 de 2025. Entrada, 23/9 de 2025. Autor, Edmundo Alves do Nascimento. Ementa, denomina a rua no bairro Areias de Palhocinha, no município de Garopaba, e de outras providências. Projeto de lei ordinária de número 148 de 2025. Entrada, 23/9 de 2025. Ementa, dispõe sobre o Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência, cria o Fundo Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência e revoga a Lei 1774 de 2013 e da outras providências. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Jairo. Não havendo mais matérias a ser lidas no expediente, comunico aos senhores vereadores, autores das indicações, que as mesmas serão encaminhadas na forma regimental. Informo aos senhores vereadores que as inscrições para o uso da tribuna será pela ordem e solicita ao senhor segundo secretário, vereador Nazim, que anote para posterior fazer chamada nominal. Estão abertas as inscrições para o uso da tribuna. Faço uma ressalva aqui, senhores vereadores, que, conforme combinado anteriormente, a gente acordou que todos os vereadores abrirão mão das explicações pessoais para ceder esse tempo, né, para o grupo do ex-vereador Tagino, grupo de idosos que está presente hoje aqui na Câmara de Vereadores, que fará uso da tribuna livre pós os trabalhos aqui do expediente do dia. Obrigado pela consideração de todos. Então, para o uso da tribuna hoje, o tema pode ser livre, não somente os temas relacionados à ordem do dia. Estão abertas as inscrições? Farei uso, senhor presidente. Vereador Felipe do Agro. Fala na tribuna. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo de Oliveira. Podemos fechar? Farei o senhor presidente. Vereador Nazinho. Farei o senhor presidente. Vereador Jairo. Também farei o senhor presidente. Vereador Felipe de Souza. Farei uso, senhor presidente. Vereador Aires. Estão encerradas as inscrições para o uso da tribuna. Solicita ao senhor segundo secretário, vereador Nazim, se existem oradores inscritos para o uso da tribuna. Sim, senhor presidente. Vereador Felipe dos Santos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, funcionários desta casa e a todos que hoje não nos assistem porque não tem internet, né?
Então vai ser gravada a sessão e depois vai ser colocada no YouTube. Sabemos que está sendo executada a limpeza da lâmina d'água da Lagoa das Capivaras, que está toda tomada por macrófitas aquáticas. Este projeto de manejo é uma realização da Prefeitura Municipal com recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Eu fiz uma indicação 161, que é a colocação de aeradores na Lagoa das Capivaras, que vai aumentar a oxigenação da água. A aeração artificial aumenta o oxigênio dissolvido, tornando o ambiente menos favorável à decomposição da matéria orgânica em excesso e, por consequência, auxiliando o controle da proliferação de macrófitas. Essa iniciativa já é utilizada em outros municípios, inclusive na capital, pelo prefeito Topázio. Aqueles rios lá que tem muita poluição, tem muitas plantas que tomam conta da lâmina d'água ali, então faço uma indicação ao Executivo que seja colocado na Lagoa das Capivaras. Quase que anualmente tem que ser feita a limpeza ali, porque a lâmina d'água da lagoa, uma lagoa linda que está aqui no centro da cidade, é tomada por aquelas plantas ali que deixam feio e a gente acha que pelo fato de ser verde, mas ninguém sabe a grande quantidade de matéria orgânica que chega ali naquela lagoa. Então a gente precisa tomar alguma atitude para que não seja preciso anualmente estar limpando aquela lagoa ali, oxigenando a água ali. Isso vai trazer mais beleza para aquele local, fica um local mais lindo e bonito para todos os munícipes aproveitarem. No último domingo tivemos o início do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, um dos campeonatos mais famosos da região e competitivo, com 10 clubes participando: Gramense, Limeira, Campinense, Encantadense, Palhocinha, Ferrugem, Garopaba, Galeão, Real Ferraz e RAR. Parabenizo todas as equipes, pois sabemos o quão difícil é montar os times, e que seja um belíssimo campeonato. Parabéns à Secretaria de Esporte, Turismo e Esporte, e esse ano temos o aspirante titular, ficou alguns anos aí sem ter o aspirante, somente o titular. Convido todos os garopabenses a prestigiarem. O aspirante inicia às 13h20 e o titular às 15 horas. Já foi empenhado a revitalização do pórtico, lá do Campo Duna, o principal acesso para o nosso município de Garopaba. Então, a reforma começará em breve e, como já falei aqui, o Sul vive um novo momento. Referente ao saneamento básico do município, a Casan já foi notificada, como eu falei na sessão passada, mas ainda não respondeu. Comento aqui com o senhor presidente que acho que precisamos nos unir aqui nessa casa para resolvermos esse problema que se arrasta ao longo dos anos. Estamos chegando prestes a iniciar mais uma temporada e nada de saneamento básico em Garopaba. Então isso é um tremendo absurdo, uma cidade turística como a nossa, a Casan vai empurrando com a barriga e nunca temos solução para essa situação. Homenageio todos os cristãos, não só do nosso município, mas também do mundo, pois sabemos que a fé move montanhas. Como cristão, católico, muito me orgulho da nossa igreja, pois no Brasil os jesuítas foram os responsáveis por fundar as primeiras escolas e colégios no nosso país. A igreja estabeleceu diversas obras de misericórdia, como hospitais, Santa Casa de Saúde, orfanatos e asilo, onde ajudavam especialmente os mais necessitados. Por isso, temos que ter orgulho de falarmos abertamente que somos cristãos e somos católicos. Isso não é vergonha para ninguém, e sim um privilégio. Quem segue a igreja, quem segue a fé e quem segue a Deus, jamais andará sozinho. Grandes homens e mulheres fizeram do Brasil uma nação próspera. Não foi uma ideologia, tampouco um grupo revolucionário, mas sim homens e mulheres honrados. Passagem bíblica de hoje. Instrui os fiéis a serem prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, de 19 a 20. Seguimos buscando soluções e trazendo verdades para essa tribuna. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa o mal com o bem. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Há oradores inscritos para o uso da tribuna? Sim, senhor presidente. Vereador Rodrigo.
Boa noite, nobres pares. Boa noite, presidente Edmundo. Quem vai assistir posteriormente aqui a nossa transmissão, também Targino, cumprimentar e o grupo que ele lidera de idosos, que faz um debate importante aqui da nossa cidade, cumprimentar a presença de vocês hoje aqui na nossa casa. Eu quero primeiro abordar, nesse acordo aqui da gente dividir a nossa fala, fazer a defesa da nossa moção, a moção que nós estamos apresentando hoje, em relação à PEC da blindagem. É uma moção de aplausos, de parabenização para o Senado, que, diferente da Câmara de Deputados, tomou uma decisão sóbria, séria, em relação a essa proposta de emenda à Constituição que previa o julgamento dos seus pares sobre qualquer tipo de crime pela Câmara e pelo Senado, pelo próprio Congresso, e com voto secreto. Uma vergonha para o nosso país ainda ver esse tipo de proposta que cria duas categorias de cidadãos. Uma que precisa responder ao processo comum legal, que é o nosso caso, e outra que vai ser julgada, seria julgada sempre pelos seus pares. E o pior, ainda com voto secreto. Não só os casos de corrupção, as questões administrativas de uma Câmara ou de um Senado, mas também os crimes comuns. Se um deputado, um senador, e essa lei teria repercussão, inclusive, aqui dentro dessa casa, nas câmaras municipais e nas assembleias dos estados, se um político fosse pego matando alguém, se ele fosse pego roubando dinheiro público, cometendo um estupro, ele, antes de ser investigado, antes de ele ser processado, deveria ser autorizado, esse processo todo, pela Câmara ou pelo Congresso Nacional ou pelas suas câmaras e suas casas legislativas. Isso era o que estava na PEC. Felizmente, o Senado teve a sobriedade de se posicionar contrário já na Comissão de Constituição e Justiça. 26 senadores de diversas matizes ideológicas, de diversos partidos, colocaram a sua posição e enterraram a PEC da blindagem, que esse é o nome mesmo, de criar uma blindagem à categoria política, que já tem inúmeros privilégios. E esse seria talvez o mais absurdo que se criaria para a nossa classe política. Eu vou ler aqui, inclusive, para o pessoal ter uma ideia da dimensão desse debate, que não se trata mais de esquerda e de direita, e sim de moralidade, de ética no cumprimento da nossa função. Votou pela rejeição da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, no Senado, o Alan Rick, do União Brasil, o Alessandro Vieira, do MDB, Ângelo Coronel, do PSD, Augusta Brito, do PT, Carlos Portinho, do PL, Eduardo Braga, do MDB, Eduardo Girão, do Novo, Elisiane Gama, do PSD, o Esperidião Amin, senador deste Estado, pelo PP, votou contra, Fabiano Contarato, do PT, Hamilton Mourão, do Republicanos, votou contra, Jader Barbalho, do MDB, Jorge Cajuru, do PSB, Jorge Seife, senador deste Estado, votou contra, do PL, Laércio, do PP, votou contra, o Magno Malta, votou contra, do PL, Omar Aziz, do PSD, votou contra, Oriovisto Guimarães, votou contra, do PSDB, o Randolph, do PT, votou contra, o Renan Calheiros, votou contra, do MDB, o Rodrigo Pacheco, do PSD, votou contra, o Rogério Carvalho, do PT, votou contra, o Rogério Marinho, do PL, votou contra, o Sérgio Moro, do União Brasil, votou contra, a Soyara Tronic, do Podemos, votou contra, e o veneziano Vital do Rego, do MDB, da Paraíba, também votou contra, os 26 senadores que enterraram essa vergonha, que seria uma vergonha para o nosso país, da PEC da blindagem. Peço aqui o voto dos vereadores para aprovar essa moção, para que a gente possa enviar esse aplauso solene, sonoro, estrondoso, para dizer que essas são as pautas que a gente espera que o Congresso derrube e que vote outras pautas que são importantes para o nosso Estado, e lembrando, inclusive, que bancadas como a do PT, bancadas como a do MDB, se posicionaram contra, orientaram essa bancada, não só na Câmara, mas também como no Senado, para votar contra a PEC da blindagem. Eu quero agora, rapidamente, falar das nossas indicações e do nosso requerimento. Nós tivemos aqui um retorno positivo do líder de governo em relação ao debate da pavimentação da Baixada do Manuel Paulino ali no Macacu, que fica um dos últimos trechos que falta ainda pavimentar da rua Adílio Inácio de Abreu, que é o meu bairro, perto da minha casa, inclusive. E como a gente sabe que vai ter um investimento, vereador, estamos solicitando uma cópia do projeto.
não só da pavimentação, mas também estamos perguntando se existe obras de drenagem e de obras de arte também em relação àquela dinâmica de água, a gente sabe ali, que é uma força de água muito grande quando chove, alaga, inunda aquela região que justamente a gente chama, apelida ela de baixada. Então é importante a gente ter acesso a isso até para poder dialogar com a própria comunidade do Macacu, que fica feliz com a notícia da pavimentação, mas quer discutir o tipo de pavimento, o tipo de obra, se a drenagem vai estar adequada ou não. É importante que a gente construa isso para não ter ruído e a obra talvez ter que parar por descontentamento de um ou outro morador. Eu acho que é importante a gente, esse momento importante do Macacu, para o nosso bairro, construir isso junto com a Prefeitura. Estamos dando o primeiro passo, pedindo essas informações para a Secretaria de Infraestrutura. E o outro requerimento é em relação ao atendimento, que a gente, na GPA, para a secretária Flávia, nosso mandato tem recebido, como também trouxe aqui o vereador Felipe, do MDB, a questão das demoras no atendimento. Então, nós estamos trazendo algumas questões para a secretária para saber como é que esse atendimento está acontecendo, qual é o modelo de gestão das urgências, das emergências, dos riscos, como é que é feita a triagem, qual é o tempo médio de atendimento, tudo isso para a gente poder entender, responder à população que está nos cobrando, que tem demorado 4, às vezes 5 horas, 6 horas para poder ser atendida, e também a poder ajudar, né, pontualmente, sabendo do problema, saber especificamente aonde que a gente pode ajudar a melhorar isso. Agora, vereadores, eu quero me ater aqui uma questão local da nossa política. Acho que todos aqui, de certa forma, se depararam com a notícia que saiu em relação à investigação que o STF está fazendo às emendas PIX. Eu quero, rapidamente, eu não estou controlando meu tempo aqui, vereador, só para poder me saber quanto tempo eu tenho ainda. 3 minutos. Queria que vocês acompanhassem comigo o certo raciocínio. Hoje, a gente tem a notícia de que o STF investiga as famosas emendas PIX. Garopaba também recebeu emendas PIX de deputados federais que estão sendo investigados. Essas emendas, basicamente, são do deputado Zé Trovão, da Júlia Zanata e de outros deputados. E aí eu quero me ater aqui, especificamente, à questão das emendas do deputado Zé Trovão, porque, ainda que sejam investimentos importantes, e é isso que a cidade quer, nós trabalhamos, nos esforçamos para trazer emendas para a cidade, mas não deixa de ser curioso e despertar interesse no sentido de como é que isso vai se dar no dia a dia das obras, o valor grande de emendas, em torno de 6, 7 milhões que está sendo foi enviado para a cidade de Garopaba. Primeiro, porque é uma das maiores cifras que a cidade de Garopaba já recebeu de um único deputado. Segundo, que esse deputado fez 120 e poucos votos na última eleição. Não tem relação com a cidade, não tinha, pelo menos. E aí eu quero voltar um pouco no passado, na campanha de 2024, quando o prefeito Preto Cripa, da cidade de Laguna, denuncia, durante a sua campanha em rádio, uma tentativa de assédio moral que ele teria sofrido do deputado Zé Trovão e do dono da empresa Qualidade. Porque boa parte dessas emendas estão sendo utilizadas para pavimentação asfáltica e sempre ganha a mesma empresa, a Qualidade. E o prefeito Preto Cripa trouxe isso à tona, dando a entender que haveria uma pressão da empresa Qualidade, junto com o deputado Zé Trovão, para que a empresa fosse selecionada na cidade de Laguna. A cidade de Laguna tem em torno de 50, se a gente acha muito aqui em Garopaba, Laguna recebeu em torno de 54 milhões para a Qualidade. Lá, a curiosidade virou CPI, a CPI da Qualidade, que ocorre na Câmara de Laguna. Ao mesmo tempo que a cidade de Garopaba recebeu um volume enorme de emendas e de recursos, Garopaba é uma das poucas cidades, não me engano, 3 ou 4, que tiveram suas contas rejeitadas em 2022 e 2023. 2023, inclusive, rejeitado pelo Tribunal de Contas de forma unânime. O prefeito recorreu e foi rejeitado novamente. Então, há uma certa discrepância. Ao mesmo tempo, nós temos um volume enorme de recursos, mas a prefeitura não consegue lidar com essas contas. Uma das provas, inclusive, da falta de planejamento, é o volume enorme de suplementações que essa casa tem aprovado, alvo de crítica, inclusive, quando o prefeito era vereador. Fico pensando o que o Júnior de Abreu, vereador, falaria da sua gestão se ele fosse vereador nessa época. Porque na época do prefeito Sérgio, ele criticava muito a falta de planejamento e o número volumoso de suplementações
muito maior agora do que na gestão do Sérgio. Por que eu falo isso? E aonde que eu quero chegar? Se nós estamos aqui trabalhando com uma ideia de gestão pública, e é isso que tenta se vender para a cidade, de que o prefeito Júnior é um grande gestor, que faz inúmeras obras, que são importantes, sim, nunca negamos isso aqui nesse microfone, nessa tribuna, mas, ao mesmo tempo, nós temos um outro lado da moeda. Contas rejeitadas, um volume enorme de recursos gastos sempre com as mesmas empresas, muitos aditivos, saiu no jornal, inclusive, a farra dos aditivos, e nós temos um prefeito que hoje vai se tornar réu numa ação penal por fraude licitatória, por um envolvimento estranho com as empresas da cidade. Para finalizar, senhor presidente, esse relato todo aqui, esse resgate histórico da política da cidade, eu finalizo voltando para o relatório da DECOR, que é uma Delegacia de Combate à Corrupção, 2 anos de investigação, e eu ouvi aqui de alguns vereadores o fato da investigação do prefeito Júnior em relação à lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito estaria enterrado. Isso não é verdade. Está no relatório aqui da DECOR. Foi aberto um outro inquérito policial para investigar isso separado, número 637 de 2025-0002. Está na página 125 do relatório final da Operação Maestro. Ou seja, senhor vereador, nós conclua. teremos, concluindo, senhor presidente, nós teremos mais uma investigação, aliás, está tendo mais uma investigação em relação a esse caso específico. Então, nós teremos, com certeza, em breve, mais novidades em relação ao grande gestor da nossa cidade, o prefeito Júnior. Há oradores inscritos para o uso da tribuna? Sim, senhor presidente, farei uso. Vereador Nazinho. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente e a todos que nos assistem através das redes sociais, boa noite. Hoje, devido a comum acordo entre os vereadores, faremos só o uso da tribuna e aí não nas explicações pessoais, porém, a gente poderia abordar aqui as explicações pessoais, mas eu vou deixar para boa parte da minha fala para a próxima semana. Então, eu vou abordar aqui último dia do mês, Setembro Amarelo, né, um mês importante e não poderia deixar passar em branco. Farei uma fala em relação a esse mês tão importante. Hoje subo essa tribuna para lembrar a todos a importância do Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização e à prevenção ao suicídio. Mais do que um simples símbolo, o Setembro Amarelo é um chamado à empatia, à escuta e ao cuidado com a saúde mental, especialmente no tempo em que tantos enfrentam pressões, angústias e desafios emocionais, muitas vezes em silêncio. Precisamos reconhecer que a saúde mental é um direito de todos, inclusive no ambiente de trabalho, que o sofrimento psíquico pode ser agravado por situações como assédio moral, perseguição e desvalorização profissional. Nenhum servidor público deve ser submetido a práticas abusivas, constrangimento ou pressões indevidas que afetam sua dignidade ou seu bem-estar. Portanto, quero deixar aqui um recado direto aos servidores dessa casa e todos os nossos munícipes. O que você está sentindo perseguido, humilhado ou coagido em seu ambiente de trabalho, não se cale. Procure orientação jurídica, converse com seus representantes de classe e, necessário, denuncie ao Ministério Público do Trabalho. Está à disposição para receber denúncias e apurar casos de assédio ou perseguição no serviço público. Setembro Amarelo é sobreviver, salvar vidas. Isso inclui garantir
ambientes de trabalho saudáveis, humanos e respeitosos. Que esta Casa Legislativa também seja um exemplo de valorização da vida e de respeito às pessoas. E vale lembrar que eu, por muitas vezes, nobres colegas, a gente já denunciou essa prática que, infelizmente, tem acontecido aqui, no nosso município, e que muitas pessoas estão sofrendo. E com esses servidores, pessoas próximas, familiares, sofrem junto, pelo assédio moral, pela perseguição e pela desvalorização. Eu mesmo tenho feito várias denúncias aqui nessa tribuna, e esse é um mês de conscientização, mas vale lembrar que nossa defesa a esses servidores, ela tem que ser diária. A gente jamais pode permitir que a perseguição continue com cada servidor ou com cada munícipe. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Nazinho. Há oradores inscritos para o uso da tribuna? Sim, senhor presidente. Vereador Jairo. Boa noite, senhor presidente, Edmundo Alves do Nascimento, nobres vereadores, público aqui presente, grupo Abraço Fraterno, Targino, ex-vereador e também exerceu a presidência dessa casa por um período, uma boa noite, e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Quero aqui falar sobre a moção feita nessa noite, moção de aplauso ao Senado Federal do nosso país, na qual o meu representante, o representante do meu partido, Espiridião Amin, ele foi muito enfático na sua fala durante a semana, quando ele votou para a derrubada na CCJ, lá no Senado Federal, a PLEC da blindagem, porque ele viu que a turma introduziu ali durante o processo no Senado 3 fatores que decepcionaram o senador Espiridião Amin. Foi a votação com urgência, foi incluir dentro desse processo os presidentes de partidos e também crimes ligados ao mandato. Então, o Espiridião Amin é uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, honesta, um parlamentar exemplar, então ele votou contra a PLEC da blindagem. Eu votarei contra a moção porque eu tenho certeza, se não tivesse introduzido esses 3 itens aqui que o Espiridião Amin relacionou dentro da sua fala, ele teria votado a favor, tanto como os outros deputados, senadores, melhor dizendo, de direita. A Câmara aprovou, o Senado derrubou, e isso aí, essa questão que estamos vivendo no país, é o parlamentar se protegendo de um autoritarismo do STF. A verdade é essa. Não tem mais legislador, o STF agora acha que pode fazer tudo, Então, eu tenho certeza que o Espiridião Amin, a sua votação foi nesse sentido, porque ele foi bem enfático nas suas redes sociais. Então, já me posiciono aqui e votarei contra a moção de aplauso, com a moção de aplauso que fez o nosso vereador aqui, Rodrigo Prux de Oliveira, que comunga de outras ideias, então já estou aqui deixando claro. Outro sim, falar do prefeito municipal Júnior de Abreu Bento, uma pessoa da qual eu tenho minha estima, minha consideração, meu respeito. O Júnior é um cara trabalhador, o cara chega cedo na prefeitura, sai de noite, atende às demandas do município. E existe muito. Estão falando desse governo desde 2021. E nada ainda foi provado incisivamente contra a pessoa do prefeito municipal. O cara que revolucionou, eu falo assim porque eu tenho intimidade, o homem que revolucionou a cidade, o homem que construiu tudo que ninguém construiu, fez reformas em cargos que ninguém fez, deu dignidade ao servidor público que nenhum outro deu. E aqui, eles gostam de trazer o nome da pessoa do prefeito nessa tribuna aqui. Vamos deixar o tempo correr, Vamos deixar o tempo correr. E eu tenho certeza que o prefeito é uma pessoa do bem, é uma pessoa que não levou a mão na cambuga do dinheiro público, porque ele é uma pessoa íntegra, ele trabalhou, ele se esforçou, ele cumpriu as obrigações que era do empreiteiro, cumprir, mais uma vez eu vou dizer aqui. Quem tinha que cumprir as obrigações era o empreiteiro, senhor Israel Gonçalves,
que fez uma arupuquinha aí, que é bem do jeitinho deles de trabalhar, criar a arupuca para prender os outros de baixo, mas nós vamos provar a inocência do prefeito e vamos provar que Garopaba está em boas mãos, está crescendo, está se desenvolvendo. E hoje tivemos também uma reunião importante com a Juliano, secretária de Desenvolvimento. O Felipe falou aqui sobre o saneamento básico, ela tem ideias interessantes aí, era importante que a gente conseguisse, presidente, marcar uma outra reunião com a Júlia, que ela tem ideias de tecnologia, né, e desenvolvimento sustentável para Garopaba importante. O Rodrigo participou e sabe da importância que é isso tudo. Outro sim, deixando isso de lado, eu quero aqui, na minha explicação pessoal, agradecer, né, o diretor Jair Pereira, o secretário André, que toda vez que dá esse tempo de chuva aí, vira um formigueiro, né? A turma alvoroça e todo mundo pede, todo mundo quer, e todo mundo reclama e posta na rede social e marca o vereador, e o vereador fica com vergonha de lá e quer postar, né? Porque daí a rua está com buraco. Mas sempre que se pede, sempre que se né, chama o Jair, chama o Jairzinho, chama o André, eles nos atendem, eles vão lá, fazem o serviço, não dá sempre para fazer no mesmo dia ou na mesma semana, mas sempre que pode eles atendem. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento e parabenizar aqui o secretário de Agricultura e Pesca, o Fabiano, e o superintendente do IMAG, o Matias Lima Rodrigues, pelo grande trabalho feito na Lagoa das Capivaras, né? O IMAG ali atuou fazendo o projeto para a liberação da limpeza da lâmina d'água. Então, parabenizar tanto o IMAG, representando o IMAG aqui, a Carol, está aqui junto, sempre acompanhando a sessão. Então, parabenizar o Matias, parabenizar o Fabiano e toda a sua equipe pelo excelente trabalho realizado na Lagoa das Capivaras. Seria o senhor presidente, muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador Jairo. Há oradores inscritos para o uso da tribuna? Sim, senhor presidente. Vereador Felipe de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui, pessoal do Grupo Abraço Fraterno, senhor presidente Tagino, e o público que vai ver esse vídeo depois, meu muito boa noite a todos. Falo sobre a indicação que fiz durante uma visita na APAI, para falar sobre a relação entre o trabalho do vereador e o trabalho dos autodefensores lá. Alguns colegas também tiveram no APAI. Realmente uma visita muito gratificante, né? Foi muito prazeroso estar lá, passar a tarde com eles, e também recebi algumas demandas, né, que trago aqui para que o poder público tome algumas providências, que é a colocação de um quebra-mola na frente da sede, né? O pessoal reclama ali da alta velocidade. Infelizmente, né, no mundo ideal, a gente não precisaria de redutor de velocidade, não precisaria, né, dessas barreiras físicas que às vezes atrapalham o trânsito. A gente compreende isso, mas a gente faz a indicação desses dispositivos justamente para aqueles que não cumprem a legislação de trânsito, né, e acabam colocando a vida dos outros em risco. Então, a gente fez uma indicação para que tenha um quebra-mola na rua que passa na frente e também na rua Palhaço Tareco, que tinha um quebra-mola antes, e com a nova pavimentação num pequeno trecho ali, não tem mais a lombada. E o pessoal da APAI solicitou porque acredita que aquela lombada na rua Palhaço Tareco fazia um trabalho positivo no sentido de evitar altas velocidades. Juntamente com isso, a gente solicita também a possibilidade do ônibus da APAI fazer o contrafluxo na rua Rio Grande do Sul, que tem um sentido único. A gente sabe que em alguns municípios é permitido o contrafluxo, desde que avisado, só no período das 11 ao meio-dia, que é quando eles vão levar os estudantes, senão tem que dar toda a volta, né, às vezes eles ficam impacientes, enfim. Seria uma solução do trânsito aí, ver se cabe nessa solução. Está feita a indicação, né, que são solicitações que a gente colheu ali durante a visita na APAI. E agora eu quero falar sobre uma questão, também aqui aproveitando a fala do colega vereador Jairo. Ele falou que eles armam arapucas, mas aí eu não entendi quem são eles. E também quero deixar minha crítica aqui ao empreiteiro também. A gente sabe que ele não fez as coisas da maneira correta, né? Só que o prefeito, em vez de fiscalizar, né, e mandar seu corpo técnico, seu corpo de fiscais, para cobrar a obra na forma da lei, acabou se envolvendo aí num processo que a gente já sabe o que deu.
Mas no relatório da Decor ficou bem claro quem que armava a Arapuca, né? Tentaram armar um Arapuca para o colega João Julião, né? Porque não gostava do posicionamento dele. Ele que fez parte da bancada aqui, defendeu, ajudou a eleger o Júnior, né? Lutou para que o prefeito, né, tivesse ocupando o cargo público, e depois ele viu que a gestão não era aquilo que ele imaginava e acabou, né, saindo do partido e também abandonando, né, o Partido Progressista. Mas tentaram armar um Arapuca para ele. Inclusive o procurador do município disse que é maldade, mas dá para fazer. Então, isso aí está provado. Quem arma Arapuca, a gente sabe bem quem é. Serei isso, senhor presidente, mas muito obrigado. Obrigado, vereador. Há oradores inscritos para o uso da tribuna. Sim, senhor presidente. Vereador Aires. Senhor presidente, boa noite. Público que nos acompanha aqui na galeria. Quero dar aqui um abraço aqui no Targino e em todos os membros da Associação Abraço Fraterno. É um prazer, é uma honra ter vocês aqui com a gente. Né? O Targino, que foi aí 5 vezes vereador eleito aqui na nossa cidade, é uma honra para a gente. Meu muito obrigado por estar presente aqui com nós aqui na nossa casa. E o público que nos acompanha, né, infelizmente não de forma online, mas vai estar assistindo depois a gravação da sessão do dia de hoje. Eu começo falando para os nobres colegas e o público que nos acompanha sobre a questão das emendas. Eu estou para imaginar que destinar emenda para o município de Garopaba não pode. É ruim, porque a emenda chega e eu acredito que ela vai ter que ser devolvida. Durante 4 anos que eu estive dentro do Executivo, como diretor, como secretário de Turismo, depois secretário de Assistência Social, sim, fomos a Brasília, fomos a Florianópolis e vamos continuar visitando os nossos deputados estaduais, deputados federais, e sim, requisitando a eles os valores que são necessários para a cidade de Garopaba, porque nunca se investiu tanto na cidade de Garopaba como nos últimos 5 anos. Então, vamos parar para pensar, será que eu vou ter que ir lá no meu deputado e amigo, Pepe Colasso, e dizer para ele, não quero mais emenda parlamentar. Por quê? Porque é errado mandar para Garopaba. Porque talvez essas emendas que chegam não foram investidas. Olha o tanto de obras que foram feitas no município de Garopaba. Novas sedes para a Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, estradas, pontes, escolas, e tantos mais. Então, essas emendas agora, elas vão ser discutidas, porque fulano de tal deputado estadual ou deputado federal destinou para a cidade de Garopaba, cidade que trabalha com dignidade, com caráter dos seus administradores, Júnior e Gutos e todo o seu grupo de secretários, fazendo sempre o melhor por essa cidade. Isso é provado. Disse aqui alguns meses atrás, a cidade estava estacionada, estava no escuro, com paranho, garrando nela. E eu falo a linguagem popular da Garopaba. Eu não preciso usar juridiquês aqui, ou usar qualquer palavra bonita. Não, é isso que eu sou, é dessa forma. E ela estava estacionada, estava no escuro, de luz apagada. E aí hoje a cidade está aí no cenário do Estado e no cenário nacional como uma das cidades que mais se desenvolve, que mais tem investimentos. E aí é ruim, não pode. Então será possível que próxima viagem que eu for a Brasília, eu só vou lá para visitar eles e não manda recurso. Não manda recurso. Eu falo até para o vereador, nobre colega. Então, a UBS, que veio lá para a ressacada, que nós tivemos em fevereiro do ano passado, lá em Brasília, requisitando, devolve. Vamos passar a mão e vão devolver, porque não pode. Vamos investigar, tem algo errado. É ruim para a comunidade. Zé Trovão, Daniel Freitas, deputada Giovana de Sá, minha grande amiga, que 2022 destinou recurso para a revitalização da rua Manuel Álvaro de Araújo, quando eu estava secretário de Turismo, a revitalização que está lá, uma das obras mais lindas do nosso município. Estava errado. Mas, enfim, bom, é de se pensar. A saúde. Ontem, às 14h40, foi comentado aqui que querem informações sobre o GPA. Foi colocado
no grupo dos secretários, no grupo dos vereadores dessa casa, no grupo da Comissão de Orçamento e Finanças, a qual eu sou presidente. E o pessoal esteve aqui ontem apresentando o segundo quadrimestre do Poder Executivo, e do seu total e também da saúde. E só para ter uma informação rápida, e eu posso disponibilizar isso aqui para todos os demais colegas que, infelizmente, não puderam se fazer presente por algum compromisso, mas todos foram avisados, todos foram comunicados. Estávamos eu e o vereador Rogério Linhares, o Dedéu. O GPA, no último quadrimestre, nos últimos 4 meses, ele teve atendimentos 24.877 de médicos, enfermeiros 21.732, técnicos de enfermagem 7.494, um total de 54.103 atendimentos. É pouco, talvez, precisamos de mais, mas eu vou disponibilizar para todos os demais colegas dessa casa que não tiveram acesso a essa informação, mas a informação está ali. Então, só um dado para essa informação que foi dita. Bom, dia 18 e dia 19, mudando agora um pouquinho de assunto, vai acontecer aqui em Garopaba, pelo 5º ano consecutivo, um evento de bike. Um evento que traz aí para a cidade em torno de aproximadamente 700 atletas, diretamente, que vão participar dessa prova. Uma prova que é realizada em 3 categorias, aí, categoria Pro, categoria Esporte e a categoria Amador, a qual saem pelas estradas e trilhas aqui da nossa cidade, contemplando essa natureza, essa beleza que nós temos aqui em Garopaba. Então, pelo 5º ano consecutivo, aproximadamente 700 atletas ou mais estarão presentes na nossa cidade, com seus familiares aí, talvez indiretamente totalizando quase 2.000 pessoas na nossa cidade, movimentando a economia, fomentando o turismo da cidade de Garopaba. E aí, quero aqui então convidar você, munícipe, que nesse dia 19, que é um domingo, esses atletas vão estar circulando aqui pelas estradas gerais aqui do nosso município, como bairro Areias de Ferraz, Areias de Macacu, Siriú, comunidade do Morro do Fortunato, Encantada, Areias de Palhocinha e centro da cidade. Você, motorista, que vai estar nesse dia circulando pela cidade, tenham atenção, assim como os atletas que estarão circulando ali, que eles vão estar circulando nessas vias públicas, então cuidado, porque vão estar dividindo junto ali, e você da comunidade, se puder prestigiar, estar lá junto também, será um prazer, será muito bem-vindo, que você possa acompanhar essa prova que vai estar acontecendo pelo 5º ano consecutivo na cidade de Garopaba. Sobre a Lagoa das Capivaras, também quero parabenizar aqui o secretário Fabiano e o secretário e o diretor Matias pelo trabalho que está sendo realizado aqui na Lagoa das Capivaras, né, a limpeza da lâmina d'água da Lagoa da Capivara, e que logo, logo, tenho certeza que a gente vai trazer boas novidades aí em relação àquele espaço aqui do nosso município, um espaço tão bonito. Poucas cidades têm o privilégio, né, tem essa beleza natural que nós temos, uma lagoa no centro da cidade, e que futuramente a gente vai estar conseguindo ali trazer benfeitorias, trazer investimentos para estar fazendo daquilo ali um atrativo turístico para a cidade de Garopaba. E também eu gostaria aqui, para finalizar, assim como o nobre colega Felipe de Souza trouxe, né, na APAI, que quarta-feira da semana passada fomos convidados pela professora Rosa e pela professora Paula, e pela professora Paula, para estarmos lá discutindo com os autodefensores da APAI, que é uma eleição que eles têm lá dentro, como se equivalem ao cargo de vereador, e foi muito gratificante na manhã daquela quarta-feira poder estar lá com todos aqueles alunos, junto com professores, coordenadores, diretores, a experiência que eu tive, né, naquela manhã ali por aproximadamente 40 minutos, eu falo que é uma lição que a gente tem, como cidadão. Vou encerrar, senhor presidente, rapidinho. Então, eu agradeço o espaço cedido para a gente, o abraço que recebi de todos aqueles alunos, todas aquelas crianças, é gratificante demais. O mundo que eles têm, a vivência que eles têm, que não existe maldade, não existe traição, não existe nada, e eles ali reivindicando os pedidos que eles nos trouxeram, né, que já foi levado ao Executivo. Então, agradeço e parabenizo a todos vocês aí pelo espaço e a oportunidade de estar com vocês naquela manhã de quarta-feira do último dia 15. Meu muito obrigado, uma ótima noite a todos. Valeu, presidente, obrigado. Obrigado, vereador Aires. Há oradores inscritos para o uso da tribuna? Não há mais oradores, senhor presidente.
Não havendo mais oradores inscritos para o uso da tribuna, passarei à ordem do dia. Em discussão, o veto total ao projeto de lei ordinária número 124/2025, de autoria do Poder Executivo, que denomina Rua no bairro Areias de Macacu, no município de Garopaba, e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu submeto à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei ordinária número 20/2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o regulamento para pessoas em situação de rua. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Esse projeto já está há algum tempo na nossa casa, inclusive é anterior à nossa legislatura, mas nós tivemos bastante tempo de debatê-lo, inclusive na comissão do qual eu sou presidente. E nesse debate, inclusive, este vereador fez algumas emendas para tentar adequar o projeto de lei à realidade, primeiro, legal, jurídica, constitucional da nossa cidade, do Brasil, mas também adequar à realidade da capacidade de Garopaba atender esse tipo de questão, que é muito importante. A nossa cidade tem tido, inclusive, um aumento de moradores em situação de rua, e a cidade precisa dar conta disso. Mas tem regra, tem lei e tem forma correta de encaminhar esse tipo de demanda. Dialogamos bastante com o vereador Aires, que é líder de governo, e queria reiterar aqui na minha fala o pedido de retirada desse projeto, que esse era o caminho que nós estávamos tentando construir com o Poder Executivo, para que o Poder Executivo pudesse mandar um projeto de lei adequado à legislação nacional. Existe hoje legislação nacional para dar esse tipo de atendimento, e também a gente poder, aí sim, aprovar e votar o projeto de lei aqui. Do jeito que ele está hoje, ele é inconstitucional e ele desrespeita a ADPF 976 de 2023 do STF. Isso já está pacificado no STF, de como é que o Estado e o município têm que tratar a questão do morador de rua. Inclusive, mandar um abraço na Nativinho, que está nos filmando aqui hoje, e que tem uma grande preocupação também com o tema, ainda que temos divergências em relação a como a gente lida com a pessoa, com o ser humano. Então, quero trazer aqui, discutindo em si o texto do projeto, senhor presidente. Primeiro, lembrar isso, que o projeto é inconstitucional em alguns dos seus artigos. A gente não pode, por exemplo, fazer uma condução forçada das pessoas para tratamento de qualquer tipo de narcótico, álcool. Não, isso é inconstitucional hoje. Também tem essa recomendação do STF, na ADPF 976 de 2023, que já pacificou essa questão e já orienta como é que os municípios têm que lidar com esse debate. E hoje nós temos uma política nacional dedicada às pessoas com situação de rua. Então, o que o município deveria fazer é, basicamente, implementar, regulamentar ela a nível municipal. Então, seria repetir, basicamente, os artigos e os incisos, o texto do projeto nacional para Garopaba, inclusive para poder se adequar à questão orçamentária do governo federal, que tem recurso para isso. Nós, inclusive, fizemos algumas propostas, tanto no PPA, estamos repetindo essa proposta na LDO, para que o município construa, tenha condições de ter uma casa de passagem, se não construir, alugar uma, para que a gente tenha condições de fazer o atendimento aos moradores em situação de rua, e também dar capacitação, dar toda a condição de acolhimento, e também ter uma política, de fato, né, com recurso para poder ser executada. Porque não adianta a gente aqui fazer todo o debate, aprovar o projeto de lei do jeito que está, que não diz como, nem onde, para onde que esses moradores de rua serão conduzidos, e tampouco prever recurso específico para isso. Para finalizar aqui, senhor presidente, já o meu voto, também é importante lembrar que o município de Florianópolis tem uma lei muito específica, muito parecida com essa, que está sendo discutida hoje aqui no plenário. E uma das questões que ela repete é justamente essa condução forçada, vereador Felipe, dos moradores de rua para um tratamento de narcótico ou álcool. O que ocorre? Ocorre, isso já está sendo apontado pelo Tribunal de Contas, inclusive, que o município precisa contratar um ano todo de tratamento. Só que, como a pessoa não pode ficar presa dentro desse tratamento, porque isso é ilegal, a pessoa entra num dia e sai no outro.
mas o prejuízo para o município fica, porque a vaga já foi comprada num lugar, numa instituição para fazer esse tratamento. Então, nós vamos incorrer no mesmo erro, inclusive, de gerar custos desnecessários para o município, em vez de pensar uma política efetiva para quem está na rua, uma política que garanta a dignidade dessa pessoa, mas que garanta também que o município tenha condições de resolver o problema. Então, eu reitero aqui, vereador Ares, líder de governo, o nosso pedido, que a gente já estava tentando construir, é de retirar o projeto como ele está, e a gente se dispõe, inclusive, a construir junto e votar junto um projeto adequado à política nacional que lida com o que trata das pessoas em situação de rua, uma política que trate elas com dignidade, que é o que toda pessoa merece. Obrigado, vereador. Em discussão? Senhor presidente, eu irei fazer um pedido de vista, só que antes eu gostaria de lembrar, pedir, solicitar ao senhor que coloque o requerimento da Frente Parlamentar da Segurança Pública, né, porque o combinado, até em conversa com o nobre colega Aires, é que a gente amplifique essa discussão, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Executivo, na pessoa da Secretaria de Assistência Social e outras entidades, para que a gente não tenha instabilidade jurídica na hora de aplicar a norma. A gente sabe que é um problema que está crescendo, que a gente precisa enfrentar, mas a gente precisa dar uma resposta que seja seguro para todos que vão agir. Então, seria um importante instrumento. Eu faço pedido de vista, senhor presidente, e reitero o pedido, né, para que seja colocado o requerimento da Frente Parlamentar, né, de Segurança Pública. Ok, vereador. Posteriormente, na próxima sessão, a gente dá andamento nesse seu pedido. E você pediu vistas, artigo 139. Concedido o pedido de vistas, pelo prazo de 7 dias. Em discussão, projeto de lei ordinária número 145/2025, de autoria dos vereadores Edmundo Alves do Nascimento e Jairo Pereira dos Santos, que denomina Rua no bairro Areias de Palhocinha, no município de Garopaba, e da outras providências. Em discussão, sou autor desse projeto, juntamente com o vereador Jairo. Eu peço que ele faça a leitura da biografia do senhor Epaminondas. Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Edmundo Alves do Nascimento, nobres vereadores. Biografia. Epaminondas Ademir da Silva, filho de Manuel da Silva e Alice Bernardino da Silva. Foi um homem de fé, dedicado à família, ao trabalho e à comunidade. Cristão, atuou de forma ativa na Igreja Católica, participando constantemente das atividades e auxiliando nos serviços do dia a dia da Capela São João Batista, onde sempre esteve presente como colaborador e voluntário. Exerceu sua profissão de motorista profissional com responsabilidade e compromisso, sendo reconhecido por sua dedicação ao trabalho e pelo respeito com que tratava a todos à sua volta. Ao longo da sua vida, construiu uma trajetória marcada pela humildade, simplicidade e generosidade, deixando um legado de bons exemplos e amizades junto à comunidade de Garopaba. Faleceu no dia 12 de fevereiro de 2024, aos 83 anos, deixando lembranças de amor, fé e dedicação que agora se perpetuam com esta merecida homenagem. Senhor presidente, posso já discutir? Quero aqui, né, o senhor Nondas ali da Palhocinho, pai do Edson, que já foi vereador nesta casa aqui, uma família bastante envolvida com a comunidade, tanto na parte da igreja quanto na parte esportiva, né? Quero aqui, então, parabenizar, né, os seus familiares, toda a família do senhor Nondas, pela homenagem feita por mim e pela Vossa Excelência, senhor vereador. Obrigado, vereador Jairo. Em discussão? Vereador, seu Epaminondas, falecido em memória, o pai do Edson e do Viton, né? São vários filhos, né? Filhas, mas o Edson e o Viton são mais chegados a gente, do nosso grupo de amizade. O Edson, que é funcionário público, falei com ele ainda há pouco antes da sessão, ele estava em viagem, em rota para o hospital, dirigindo a ambulância, não pôde estar presente, deixou aqui o agradecimento a todos, em caso de aprovação aí. Acredito que vai ser. Então, a justa homenagem. Seu Nondas foi aquele antigo motorista de ônibus da Paulo Tour por muitos e muitos anos, né? Quem não conhecia o seu Nondas, motorista do ônibus da Paulo Tour,
muitos passageiros transportados da nossa Garopaba para Florianópolis e de lá para cá. Então, foi um trabalhador nato, uma pessoa referência ali no município, no bairro de Areias de Palhocinha, família tradicional. Então, uma justa homenagem, né, a esse grande guerreiro, pai de família, que, com muito amor e muito carinho, criou seus filhos ali na localidade de Areias de Palhocinha e fez muito pela cidade de Garopaba hoje. Então, eu peço o apoio de todos para a aprovação desse projeto. Em discussão. Senhor presidente, eu também só queria registrar o meu apoio ao projeto e dizer que o senhor Nondas, como era conhecido, trabalhei na aviação Paulo Lopes, Paulo Tour, foi meu motorista na época, era cobrador. Então, uma pessoa muito querida, realmente uma pessoa muito acolhedora, e é uma homenagem muito justa aí pelo Jairo e o senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Em discussão. Essa palavra, senhor presidente, para parabenizar, mais uma vez, como a gente sempre reforça aqui, a importância de reconhecer as pessoas que contribuem com a comunidade de Garopaba. Então, deixar minha parabenização para o senhor e um abraço para a família do senhor Epaminondas, que está tendo a sua memória aqui agora preservada na nossa cidade. Obrigado, vereador. Em discussão. Senhor presidente, também coaduno das palavras dos colegas, né, é sempre importante que essa casa reconheça, né, o legado das pessoas que colaboraram, né, e deixaram seus frutos aí na cidade também, né, contribuindo para toda a sociedade civil. Então, serei favorável. Obrigado, vereador Felipe. Em discussão. Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Também sou de acordo, né? Não tem nem como não ser. Uma pessoa bastante influente no município, como já foi dito aqui por diversos dos colegas. Uma família íntegra, uma pessoa que trabalhou, né, dia a dia, principalmente numa época em que a gente tinha aí grandes linhas, né, número de linhas para Florianópolis aí de ônibus. Então, uma homenagem justa e correta entre você e o vereador Jairo. Parabéns pela indicação. Obrigado, vereador Ares. Em discussão. Senhor presidente, primeiramente parabenizar ao projeto, você e o vereador Jairo. Como já foi dito aqui, uma justíssima homenagem e eu serei favorável. Obrigado, vereador Nazinho. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu submeto à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifestem. Aprovado por todos. Em discussão, projeto de lei ordinária número 146/2025, de autoria do vereador Edmundo Alves Nascimento, que denomina rua no bairro Areias de Palhocinha, no município de Garopaba, e dá outras providências. Em discussão, essa rua homenageia o pai do nosso querido Piduca, que é funcionário da Mormaia há muitos anos, né? Prestou muito serviço aí para a comunidade, o pai dele. Eu peço ao vereador Jairo, que também é coautor desse projeto, assina junto comigo essa homenagem. Eu peço que ele leia, então, a biografia. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Biografia. João Pedro Mendonça, filho de Pedro João Mendonça e de Marciana Maria de Jesus. Foi cidadão simples, trabalhador e muito querido por sua família e comunidade. Casado, dedicou sua vida ao trabalho e ao convívio com seus familiares, sendo lembrado por sua postura íntegra e valores de respeito e solidariedade. Após uma vida de dedicação, João Pedro Mendonça aposentou-se, permanecendo como referência de um homem honesto e comprometido com sua família. Faleceu no dia 16 de agosto de 1986, às 22 horas, no Hospital São Camilo, na cidade de Imbituba. Sua memória permanece viva entre aqueles que o conheceram e conviveram com ele, sendo justa a homenagem que perpetua seu nome em via pública no município de Garopaba. Senhor presidente, senhor João Pedro Mendonça, né, vô da minha excelentíssima esposa, essa homenagem é justa. Quero, né, já lhe agradecer por deixar eu fazer parte de assinar junto com o senhor esse projeto de lei. Ela, minha esposa, sempre falou muito bem do seu vô, na qual hoje está sendo homenageado, uma justa homenagem. Quero aqui pedir o apoio dos nobres colegas. Obrigado, vereador Jairo. Em discussão. Senhor presidente, serei favorável. Senhor Pedro Mendonça, o senhor Peduca, um amigo que o funcionalismo público aí me deu, uma pessoa que sempre trabalhou na Mormaia ali, foi funcionário, mas sempre teve seus animais no sítio que ele tem ali atrás, e vai ser essa rua aí que vai ser beneficiada com o nome do pai dele. Uma homenagem justa, sincera. Parabéns a você e ao vereador Jairo. Em discussão.
Só quero mencionar que a gente falou aqui do Piduca, que é o filho, né, o Pedro, e ele mora nessa rua, o pai dele também morou nessa rua, uma justiça, uma homenagem. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, eu submeto à votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, caso contrário que se manifestem. Aprovado por todos. Deixo aqui como presidente uma sugestão, já conversei com os nobres pares vereadores, que a gente tem um decreto municipal hoje que temos cerca de 200 ruas em Garopaba para serem nomeadas. Hoje elas estão como PMG, né? São abreviadas. A prefeitura, inclusive, andou fazendo aí uma leva de placas com essa referência, essa sigla de PMG. Isso é até um custo que o município está tendo, e se a gente não nomear, vai acabar o município, né, emitindo mais placa, gastando mais com o PMG. Então, fica aqui uma dica aos nobres pares que, nos seus bairros, que se atentem a essas ruas que estão como PMG, procurem saber se tem moradores lá nessa rua que queiram fazer essa homenagem a algum parente, alguém que se destacou no município, ou até mesmo contribuiu com essas terras para o município, destinando para a área verde, para fazer ruas, e que se atentem a isso. A gente precisa nomear essas ruas. A gente precisa que essa placa, que esse investimento da prefeitura não venha mais como PMG, mas sim como um nome de alguém, de uma pessoa ilustre, ou até mesmo de uma flor, de um objeto, de alguma coisa que seja peculiar àquela rua, àquele bairro. Em discussão, projeto de lei ordinária número 148/2025, de autoria dos senhores vereadores, de todos os senhores vereadores, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cria o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e revoga a lei número 1774/2013 e dá outras providências. Em discussão, esse projeto de vereador, de todos os vereadores, né? Houve aqui uma participação, um apelo maior do vereador Dedéu. Hoje ele não está presente na casa, vamos fazer justiça, mas está em votação hoje aqui e deixo em discussão nesse momento. Senhor presidente, esse projeto foi feito em construção, né, com a sociedade, com as entidades, e através também da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras, que o nosso presidente e representante é o vereador Rogério Linhares. Então, para fazer justiça e a motivação, que há tempos ele vem lutando pela instituição do Conselho, né? E o nosso entendimento inicial é que o Conselho deveria partir a legislação do Executivo, mas agora com o refinamento desse entendimento, a Casa entendeu que pode partir aqui da Casa Legislativa, então todos os vereadores assinam, mas é uma construção coletiva com a sociedade civil, com a AGIR, com a PAI, com a MAG e outras entidades, né, e outras pessoas também interessadas que ajudaram, né, a construir essa legislação. É importante destacar que o município ele só participa, né, do programa Sem Limites, ao passo que ele tem o Conselho Municipal. Então, o Conselho ele também, além de ser um local de discussão das políticas públicas e de cobrança e fiscalização, né, da acessibilidade, entre outros, ele também é uma forma de fazer com que o município tenha a possibilidade de ingressar nesse programa governamental e captar recursos para que a gente possa atender aí essa comunidade que vem crescendo no município de Garopaba, que são as pessoas, né, com deficiência e doenças raras. Serei favorável, senhor presidente. Muito bem, obrigado, vereador. Em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Primeiramente, para cumprimentar o vereador Dedéu, que hoje está ausente, infelizmente, para ver a aprovação de um projeto que ele construiu de forma tão trabalhosa, tão árdua, né, vereador Jário, que é também autor de um projeto importante que com certeza vai dialogar com a criação do Conselho, que é o censo das pessoas com deficiência aqui da nossa cidade. Não tem, com certeza, como fazer política pública no escuro, e tanto o Conselho quanto o censo e outras ferramentas e instrumentos da construção dessa política são fundamentais, necessários. Vou reforçar o que o vereador Felipe de Souza trouxe aqui, um projeto construído de forma muito coletiva, através de uma frente parlamentar, reforça que a importância das frentes parlamentares como ferramenta de construção da política pública, dos projetos legislativos com a sociedade. Então, as entidades que tocam hoje essa política de forma muito brava, muito guerreira, com poucos e parcos recursos,
vieram aqui nessa casa pautar isso. É um projeto que o vereador Dedéu já discute há muito tempo e que finalmente conseguiu consolidar com a ajuda, inclusive, do jurídico aqui dessa casa. Quero cumprimentar o advogado nosso, que é membro do nosso jurídico da casa, o advogado doutor Leonardo Zanini, que participou também da lapidação desse projeto. Não há, do ponto de vista constitucional, né, vereador Felipe, nenhum impedimento desta casa, do vereador, de um parlamentar, criar conselhos. E também é importante lembrar que hoje é exigência para acessar qualquer política da União, do governo federal, a criação de conselhos que discutam e deem transparência para a execução desse conselho, para que ele tenha um controle social, que ele tenha um controle daquele que é o principal garantidor dessa política, que é o pagador de imposto, que ele possa, no conselho, construir a política e o investimento no mundo concreto. Então, neste caso, a gente está falando de inúmeros investimentos que o governo federal pode fazer na nossa cidade, entre eles o programa Viver Sem Limites, que só vai passar a enviar um aporte grande, em torno de 400, 500 mil reais por ano, para a cidade de Garopaba, se existir o conselho. Então, nós estamos votando aqui não só a criação do conselho, não só a garantia da população em construir as políticas públicas e fiscalizar a execução delas, mas também o acesso de Garopaba a mais recurso público para poder dar garantia e dignidade para a vida das pessoas com deficiência da nossa cidade. Obrigado, vereador. Em discussão. Senhor presidente, também quero discutir o projeto. A frente parlamentar, na qual eu sou vice-presidente, se reuniu aqui com as entidades, como já foram falado aqui pelo vereador Felipe de Souza, jurídico dessa casa, readequamos algumas coisas que necessitavam no projeto de lei, foi ouvido as partes, né, tanto as entidades como até as próprias pessoas que têm, né, algum tipo de deficiência, estavam aqui presentes na tarde que elaboramos isso, porque rediscutimos aqui e refinamos o projeto de lei. O vereador Rogério Linhares, presidente da comissão, se empenhou, né, nessa causa aqui, e hoje a gente vai aprovar esse projeto, na qual foi levado ao Executivo como indicação, mas como não retornou essa casa, a gente teve por um entendimento que a gente poderia fazer essa proposta aqui, junto com todos os vereadores, e eu espero que seja sancionado pelo prefeito municipal e que a gente possa ter, de fato, o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Jairo. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu submeto à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifestem. Aprovado por todos. Submeto em discussão a moção número 17/2025, de autoria do senhor vereador Rodrigo Prux de Oliveira. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente, e começo a discussão dessa moção, que é uma moção não só de aplausos a uma postura sóbria do nosso Senado Federal. Como já falei aqui antes na tribuna, 26 senadores e senadoras se posicionaram contrárias a essa vergonha que a Câmara de Deputados aprovou, e faço isso trazendo um dado importante. Do ponto de vista popular, isso inclusive está na justificativa da nossa moção, a PEC da blindagem teve 83% de menções negativas nas redes, segundo o levantamento do Instituto Quest. 83% das menções condenavam, criticavam de forma negativa esta PEC e a possível aprovação dela. O levantamento coletou cerca de 2,3 milhões de comentários entre 16 e 19 de setembro, que foi naquele período em que a Câmara votou a PEC e depois enviou para o Senado. Também quero trazer um dado aqui de várias entidades que fazem o controle e a análise dos níveis de corrupção e as medidas que esses países tomam para combater a corrupção no seu lugar, nos seus institutos e instituições. Uma delas é a Transparência Internacional, que considera a PEC da blindagem como certeza de impunidade e potencial de aumentar os riscos de infiltração do crime organizado na política. Então, é disso que nós estamos falando, da volta de um privilégio que se chamava imunidade parlamentar. O parlamentar estava imune a qualquer tipo de justiça comum. Existiam duas categorias, uma casta dos políticos de Brasília, desse Congresso que é inimigo do povo, e os cidadãos comuns que precisavam responder à justiça comum. Isso em 2001 foi derrubado, e agora a gente volta, 24 anos depois, a discutir isso. Felizmente, o Senado enterrou essa possibilidade. Quero divergir pontualmente aqui do vereador Jair, que trouxe
a explicação do senador Esperidião Amin, que votou contra também na comissão, na CCJ, contra esta PEC, e ajudou a enterrá-la junto com outro senador do Estado, Jorge Seife, que ele, na verdade, trouxe essas questões, sim, mas antes de chegar na casa, o senador Esperidião Amin já criticava a tentativa do Congresso ampliar esses privilégios. E a proposta que já saiu da Câmara, vereador Jairo, também já estendia essa proteção para os presidentes de partido. Como também foi crítica e objeto de crítica do senador Esperidião Amin, o voto secreto. Como também foi objeto de crítica, vejam só, estou concordando aqui com a senadora Damares, né, que foi uma das primeiras a dizer que isso era uma vergonha. Então, nós estamos aqui fazendo uma moção, não somente a um fato específico, pontual, do Senado se posicionar contrário a essa PEC e enterrar ela na CCJ, mas é uma moção de aplausos à moralidade na política, ao fim desse tipo de privilégio, que eu tenho certeza que todos os vereadores aqui dessa casa, acima das questões partidárias, das questões ideológicas, não defendem, são contrários. A gente, e acredito que é o entendimento de todos, não somos uma categoria especial que deve ser julgada pelos seus pares a voto secreto, independente se a gente desviou recurso público, se a gente cometeu um assassinato, se a gente fez qualquer outro tipo de crime comum. Por isso, a Transparência Internacional, senhores vereadores, fala que essa PEC, se fosse aprovada, abriria a possibilidade da entrada do crime organizado, que poderia ter um deputado, um parlamentar, cometendo tráfico de drogas, e ele não seria processado sem autorização do Congresso. Então, o corpo da PEC, independente dos adereços que foram sendo anexados a ela, ela sempre foi essa, e saiu assim da Câmara e foi para o Senado. Então, isso que moveu o voto não só do senador Esperidião Amin, contrário, mas de todos os outros 25 senadores e senadoras. Peço aqui o voto dos nobres colegas, que tenho certeza que são contra esse tipo de privilégio no Congresso Nacional e que pode, inclusive, poderia reverberar para essa casa e para as outras casas legislativas do Brasil. Obrigado, vereador. Em discussão. Senhor presidente, eu, na verdade, sou contra a moção. Na verdade, o que ocorreu na Câmara hoje é por causa da perseguição judiciária que existe no país. Hoje a gente não tem direito nem da palavra na Câmara dos Deputados, né, estou sendo criminalizado pelo poder da fala. Então, hoje, eu acredito que esse projeto foi direcionado a isso, com a perseguição judiciária que eles vivem hoje no país, principalmente o pessoal da direita, que hoje é perseguida no país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão. Senhor presidente, votarei contra a moção também, entendendo, né, a fragilidade que o Congresso Nacional tem vivido quanto a esse governo ditador, extremista, na qual, né, o judiciário persegue o parlamentar. E quando se fala em crime organizado, pelo que eu sei, que o noticiário nos apresenta, quem subiu a favela do Rio de Janeiro e foi recebido por milicianos pelo crime organizado foi o cara do STF, o Flávio Dino. E aí estão agora querendo mascarar uma moção com crime organizado. Vamos ver quem se senta com o crime organizado. Isso aqui, estão querendo fazer uma casinha. Não, votarei contra, respeitando inteiramente o meu senador, na qual representa, do meu partido, que votou contra, porque ele, nos seus relatos, ele fala dessa forma: diabolicamente instruir dentro do processo algo que ele não concorda, porque se ela viesse na sua originalidade, como ela foi criada em 2021, o senador Esperidião Amin votaria a favor, mas como dentro do percurso inseriram pautas na qual ele não concorda. Agora, vamos ser sinceros, crime organizado, quem subiu na favela do Rio de Janeiro, não aqui fazendo, né, juízo de valor quanto às pessoas das comunidades, mas foi lá que ele foi. Foi lá que ele foi, Rodrigo. Foi lá que ele foi, subiu, se reuniu com o crime organizado. O senhor do STF, o senhor Flávio Dino. Votarei contra, senhor presidente. Obrigado, vereador Jairo. Em discussão. Senhor presidente, também serei contra essa moção aí de aplausos. Isso aí o Jairo muito bem já falou. O senador Esperidião Amin, do nosso estado, disse, foi inserido 3 jabuti
nessa outra barbárie que estão criando aí, agora vem com desculpa, né? Uma mãe de família que pegou um batom e pintou um negócio lá, o judiciário teve a coragem de punir ela com 14 anos de prisão. Nem bandido, assassino, leva essa punição que teve. Dizem que teve um ato o 8 de janeiro, né? Um monte de velhinho com a bandeira que foram lá. Isso aí é crime no nosso país hoje. Infelizmente, essa é a perseguição que agora os canhoteiros querem tampar isso tudo com balainho aí e se sair de bonzinho, como sempre fizeram. Aqui não. Serei contra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão. Senhor presidente, essa é uma questão que divide muitas opiniões no Brasil, né? Eu considero que essa PEC ela não surgiu do nada, né? A motivação principal é o que está posto, muito bem estabelecido e provado, que existe sim um direcionamento a um determinado espectro da política que é perseguido pelo judiciário, e esse espectro é o espectro da direita. Isso é indiscutível. Só que, a partir disso, trouxe uma formulação para combater o problema que, às vezes, é pior, o remédio é pior do que a doença. Porque, ao passo que, ao defender determinado espectro, que o outro já está blindado, né? Isso aí a gente sabe, né? Não precisa de blindagem. Quem precisa de blindagem é a direita. Um já está blindado. Só que, quando um lado tenta se blindar, acaba, por tabela, dando oportunidade para que determinadas figuras da política que devem responder sim pelos seus crimes se aproveitem disso e acabem votando a favor. Se tu for perceber, não foi só a direita que votou a favor desse projeto, né? Diversas figuras emblemáticas que já responderam processo na justiça, que já foram acusadas de diversos crimes, encararam isso como uma boa oportunidade de se livrar da justiça também. Então, esse é o ponto. Inclusive, figuras sensatas como Esperidião Amin, Rogério Marinho, do PL, com um cara que eu nutro profundo respeito, Eduardo Girão, Magno Malta, então, tiveram esse posicionamento. E aqui nessa casa a gente já votou também a lei da ficha limpa. Então, para mim, soaria contraditório a gente não ser, né, favorável, né, à posição do Senado no sentido de não blindar realmente figuras que não merecem habilidade. Agora, o Senado ele tem outras possibilidades onde ele pode combater a perseguição seletiva. Então, se ele quer fazer isso de fato e ser efetivo, ele tem as ferramentas pelas quais ele consegue, sim, combater essa seletividade que o judiciário vem escolhendo um lado para bater. Nesse ponto, eu concordo pela constitucionalidade, no sentido que a gente não pode trazer uma solução que beneficia pessoas que não estão sendo atacadas e que estão cometendo crime e vão se beneficiar, né, de toda essa PEC da blindagem, que, felizmente ou infelizmente, enfim, é um debate, né, um pouco delicado, mas, mesmo assim, eu ainda vou a favor do que da decisão do Senado, por entender que foi a decisão moralmente mais adequada no sentido constitucional. Obrigado, vereador Felipe. Em discussão. Senhor presidente, diante de tudo que foi dito aqui, para resumir e explicar bem o que já foi dito, a gente favorecia de fato uma direita que é perseguida, e essa era a ideia inicial, porém a gente vai dar margem, vai proteger o bandido também. Ele vai se escapar da justiça. E o eleitor, quando ele vai para uma eleição, por muitas vezes, ele não tem voto secreto, ele põe o voto, ele põe um adesivo no carro, ele vai para a rede social, ele faz campanha. E por que a gente aqui nessa casa teria que ter um voto secreto? Não, a gente chega aqui justamente para não ter que esconder nada do povo. A gente não pode ter medo de posicionamento e principalmente dos votos. A gente está aqui, e eu tenho sempre dito isso, é muito fácil em campanha, né? Campanha é tudo muito lindo, que a gente é a favor do povo, e quando chega a essa casa, por muitas vezes, parlamentares legislam contra o povo. Essa é a verdade. E quando eu cheguei a essa casa no início do mandato, principalmente, os maiores projetos do Executivo que beneficiavam o Executivo, sempre que a população se fez presente nessa casa, ela nenhuma vez ela foi ouvida, porque eram projetos que eram de interesse político e não da população. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Nazinho. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu submeto à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso o contrário, que se manifestem. Rejeitado por 4 votos a 3. Invoco aqui o artigo 99, Tribuna Popular, por 15 minutos. Artigo 99, Tribuna Popular, por 15 minutos. Convido o senhor Targino Henrique de Souza, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Garopaba, que solicitou o uso da Tribuna Popular com o propósito de sensibilizar a sociedade acerca das questões relacionadas ao envelhecimento, assegurar a proteção dos idosos e promover o respeito, a valorização e a dignidade da pessoa idosa. Seja bem-vindo, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Targino de Souza. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente Edmundo, senhores vereadores. Quero dizer a vocês que a emoção está muito grande, porque faz 4 anos e meio que eu não subiria essa tribuna. Confesso a vossas excelências que me deixa saudades, mas essa saudade é matada, é compensada pelo trabalho que nós desenvolvemos através da Associação Abraço Fraterno em pró dos nossos idosos de Garopaba. Conforme o censo de 2022, um pouquinho, né? No meu tempo ficava bem perto. No censo de 2022, aponta o Brasil com 15,8% de pessoa acima de 60 anos. Isso dá 33 milhões de pessoas. O mesmo censo mostra a nossa querida Garopaba, com 8% da sua população com pessoas também acima de 60 anos. Isto nos dá um compromisso maior ainda com a nossa cidade, porque é uma cidade acolhedora, vereador Felipe, vereador Rodrigo, vereador Ares, que já passou pela pasta da assistência social, sabe quanto a nossa cidade acolhe os nossos idosos. E nós, hoje, vou ficar mais longe aqui, a nossa cidade, que hoje nós temos 11 clubes de idosos que são oficiais no nosso município. Esses 11 clubes que são assistidos pela Secretaria de Educação e Cultura, que tem uma diretora, que eu quero aqui pedir licença a vossas excelências para parabenizar essa diretora, mais conhecida, a Nega, Rosiane Pires, mais conhecida como Nega, que faz um trabalho extraordinário com os idosos. E já aproveitando, quero aproveitar para fazer um convite, eu acho que já chegou nesta casa, um convite oficial, que amanhã é o Dia Internacional do Idoso. E amanhã estaremos comemorando esse dia com o primeiro baile oficial do município de Garopaba. Vai ser lá na Zona Sul, lá numa terra que eu tenho muitos amigos e uma terra que eu amo muito também, um bairro, que é o bairro do Ouvidor, lá no Gramense. Então, convido a vossas excelências para estarem lá presente nesse dia, onde todos os 500 idosos que pertencem aos 11 clubes de idosos do nosso município vão estar presentes. E, além disso, também nós temos 22 idosos que fazem parte
da assistência social, que é do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é lá também no Campo Duna. Então, a nossa administração, a administração de Garopaba, como as outras, mas essa também está dando o seu maior apoio a todos os nossos idosos. Eu vejo aqui e fico contente de ver alguns idosos da Associação Abraço Fraterno, na qual eu tive a oportunidade, senhor presidente e senhores vereadores, de ser um dos fundadores. Em 1997, nós fundamos a Associação Abraço Fraterno. Seria o primeiro clube de idosos do centro de Garopaba. Existia lá na Grama e na Gamboa, mas no centro não existia clube de idoso. E nós tivemos o prazer, juntamente com outras pessoas, inclusive com a Tilinha, que aqui está, de se fazer o Clube de Idoso, Associação Abraço Fraterno, o qual eu também quero deixar aqui as portas e convidar Vossas Excelências para irem numa reunião lá na Associação Abraço Fraterno, toda sexta-feira à tarde, lá a partir das 14 horas, no Centro Multiuso. Então, o trabalho que nós fizemos para com os idosos de Garopaba é um trabalho que nós fizemos com muito amor e com muito carinho. Por isso, nós estamos aqui hoje, usando essa tribuna como presidente do Conselho. Quero também aproveitar a oportunidade de parabenizar Vossas Excelências por ter aprovado hoje o Conselho também da pessoa deficiente. É importante ter os conselhos, como Vossas Excelências já falaram, para que possa ser discutido os deveres e os direitos de todas as pessoas, assim como nós discutimos os direitos e os deveres das pessoas 60 a mais, que são os nossos idosos de Garopaba. Para finalizar, quero deixar aqui uma reflexão, que todos nós possamos refletir, que possamos enxergar nos idosos não apenas o passado, que nos traz aqui, mas também a sabedoria que ilumina o presente e a inspiração que inspira o futuro. Que vocês possam olhar isso aí. E também, para aproveitar, senhor presidente, desculpa, mas eu tinha me esquecido, aproveitar que Vossas Excelências, quando forem aprovar as emendas parlamentares para o ano que vem, lembre-se também de uma associação de idosos. Não precisa ser Associação Abraço Fraterno, mas tem outras associações que também trabalham para os idosos. Mas nós ficaríamos muito contentes se recebêssemos também uma emenda de Vossas Excelências. Mas, mais uma vez, eu convido-os para participarem das reuniões, seja da Associação Abraço Fraterno, ou seja, do grupo da Gamboa, do grupo lá da Marlene, lá na Grama, do Siriu, do Macacu, dos outros clubes daqui do centro. Nós temos 11 clubes de idosos. Como eles ficam contentes quando uma autoridade, quando uma pessoa influente no nosso município vai nos visitar, vereador Felipe? A gente fica contente. Está aí a prova deles, eles sabem disso. Como eles ficam contentes de receber sempre, viu, vereador Nazinho, uma visita. O vereador Orades teve conosco já há muito tempo, sabe da alegria, como a gente vê o sorriso de um idoso. Então, eu quero dizer a vocês, para finalizar, que eu amo, que eu me dedico demais para os idosos. Por isso, eu tiro o meu chapéu para todos os idosos de Garopaba. Um abraço. Obrigado, ex-vereador Tagino, a todos os idosos aqui presentes, dona Tilinha, nossa eterna porta-bandeira. Eu agora vou pedir que o vereador Felipe dos Santos, relator, vai fazer que fez a relatoria
da Comissão Especial para a Revisão e Aprimoramento do Plano de Cargos e Carreira do Poder Executivo Municipal e do Estatuto dos Servidores Públicos. Por favor, Felipe do Agro, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, é protocolar ler todo o processo aqui. Lembro que todo o processo fica nessa casa, para qualquer pessoa que desejar apreciar pode vir e solicitar ao administrativo da casa e analisar todas as páginas, cada passo dessa comissão. Como são 7 páginas, o relatório final desse relator da referida comissão, peço a Vossa Excelência se posso ler somente o relatório e a conclusão, para não ficar muito cansativo para quem nos assiste ou nos ouve. Sim, pode ser dessa maneira. De acordo? De acordo, senhor presidente. Vereador Nazir. De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. Estando todos de acordo, o vereador Felipe do Agro pode dar sequência. Relatório. A comissão cumpriu sua missão, ao fomentar o diálogo e consolidar propostas condizentes com a realidade. A implementação das recomendações fortalecerá o serviço público municipal, beneficiando servidores e comunidade. Agradece a disponibilidade do Sintrag, servidores que estiveram presentes em algumas reuniões, enfim, todos os participantes pelo engajamento e dedicação nesta importante comissão especial, para revisar e aprimorar o plano de cargos e carreiras dos servidores do nosso município. Lembro que todas as discussões abarcaram inúmeros temas, agrupados por categoria para imensa clareza. Cada ponto inclui propostas do Sintrag, contraproposta do Executivo, quando aplicáveis, e avaliação da comissão. Primeiro ponto, folhas de 1 a 41. Solicitações de documentos que auxiliam nas demandas dos servidores, incluindo dados atualizados e a legislação vigente. 2. Folhas 42 a 61. Documentos do Sintrag solicitando a alteração da Lei 1000 de 2025, Estatuto do Servidor. 3. Folhas 62 a 153. Documentos dos sindicatos e membro da comissão informando o detalhamento de propostas de melhoria. 4. Folhas 154 e 155. Projeto de lei complementar referente à proposta de auxílio alimentação. 5. Folhas 156 a 175. Documentos periciais e atas das reuniões da comissão. Conclusão. É importante destacar que todas as informações apresentadas a esta comissão trazem diversos pontos relevantes para o funcionalismo público mais eficiente. Atualmente, o funcionalismo segue um estatuto de 2005, que está desatualizado e não acompanha o crescimento da máquina pública, bem com os direitos e deveres dos servidores. A questão dos auxílios alimentação e saúde é uma pauta que há muito tempo vem sendo cobrada pela cidade. É sempre importante salientar que os servidores seguem um regime próprio de previdência, no qual a saúde financeira é crucial para garantir uma aposentadoria segura. Ressalto que avançamos significativamente com o plano de carreiras. Estabeleceu um regime de progressão para cada servidor. A criação desta comissão estabeleceu um elo com o Executivo, com a participação de servidores buscando as melhorias pleiteadas nesse contexto. Este vereador, servidor público designado para relatar os trabalhos da comissão, conclui que, primeiro, seja encaminhado o processo de forma integral ao Executivo, para que, no prazo de 180 dias, seja apresentado ao Poder Legislativo um cronograma, com as decisões sobre as pautas a serem deliberadas pelo Executivo. 2. Que seja elaborado um plano de ação de curto, médio e longo prazo, especificando as diretrizes que se pretende implementar. 3. Que o Poder Executivo encaminhe no prazo de até 90 dias um projeto de lei conforme descrito nas folhas 154 e 155 desta comissão, referente ao auxílio alimentação. 4. O eventual não encaminhamento da proposta citada no item anterior deverá ser devidamente justificado, com a apresentação dos motivos. Senhor presidente, seria isso, né? Foi uma honra ser o relator dessa comissão, até como funcionário público de carreira do município de Garopaba. Hoje estou vereador, mas a gente fez o máximo que a gente pôde. O presidente Jairo se inteirou muito com isso. O presidente do Sintrag, o Marquinhos, e a parte da advogada lá do sindicato sempre esteve presente, sempre que foi possível. E seria isso, senhor presidente. Será entregue o relatório ali para o Ivaldinho. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe do Agro. Comunico que
O relatório final se encontra à disposição na Secretaria da Casa. Comunico também a realização de uma sessão solene em homenagem à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Garopaba, na data dia 9 de outubro de 2025, quinta-feira próxima. Aliás, quinta-feira próxima não, na semana que vem, né? Às 19 horas, aqui no plenário Pedro Manuel de Lima. E convoco outra sessão ordinária para o dia 7 de outubro de 2025, em horário regimental. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Obrigado, Targino.